vamos que vamos aqui para esse dia incrível de live, com essa live incrível, onde a gente vai falar sobre um tema muito importante. Será que você aí, convive com a sua ansiedade? O que você já perdeu por estar ansioso? O que você deixou de fazer por conta da sua ansiedade? O que você já observou que você deu mais voz para a sua ansiedade do que para o que realmente importava? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse tema da sua convivência com a sua ansiedade, porque a ansiedade ela vai muito além do psicológico, ela vai além da área só da mente, ela vai para a física, ela vai para a comportamental, ela vai para áreas cognitivas. Então você deseja ter um dia além de 24 horas? Mas eu te pergunto, se esse dia fosse de 30 horas, faria diferença na sua vida? Você conseguiria se priorizar? Você conseguiria cuidar de você? Você conseguiria descansar? Você conseguiria dormir? Pois é. Sobre isso e muito mais que vamos falar hoje na nossa live. Mas antes mesmo da gente começar com esse conteúdo maravilhoso, clique aqui no aviãozinho em compartilhar para que outras pessoas possam se beneficiar deste conteúdo maravilhoso, desse conteúdo valioso que eu preparei para vocês. E também um outro fator que vocês podem fazer é apertar o coraçãozinho que está por aqui, que isso vai fazer com que essa live chegue para outras pessoas, porque afinal tem muita gente fazendo live. Então, se você dá o coraçãozinho aqui, essa live ela vai ser entregue para outras pessoas, porque aí o Instagram ele vai entender que essa live ela é muito boa, como eu sei que ela é, como eu sei que vocês também vão se beneficiar muito com isso. Então, não deixe de clicar no aviãozinho, compartilhar com todo mundo. Não deixe de clicar no coraçãozinho aí para essa live ir para mais e mais pessoas. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para Leide. Um beijo, Leide. Boa noite, Aline, Nilton, Josiane. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje maravilhosa. Enquanto vamos esperando mais pessoas, eu gostaria de saber de vocês. Vocês pegaram o caderninho? Trouxeram papel e caneta? É isso que eu quero saber. Porque a live de hoje tem muito conteúdo e quanto mais conteúdo, mais a cabecinha pipoca e é bom anotar para a gente depois reler para ir continuando, para ir mantendo aquele comportamento. Porque uma coisa é o conteúdo apenas na cabeça, ele não vai fazer diferença na sua vida. Você vai precisar pôr a mão na massa, você vai precisar praticar, você vai precisar fazer tudo isso que eu tô te falando. Mas eu garanto, se você fizer, você vai ter a sua ansiedade como aliada. Você vai aprender a conviver com a sua ansiedade, isso eu te garanto. Viver sem ansiedade não é a promessa. Vamos falar sobre isso hoje. Mas se você praticar tudo que eu vou falar durante essa semana, que você vai se sentir com menos ansiedade, com mais ansiedade saudável do que disfuncional, eu te garanto. Então, a Aline já falou que tá na mão, é isso daí. Ivone, boa noite. Rogério, Luciana, muito boa noite a todos vocês. E vamos que vamos. Gente, hoje eu trouxe uma live um pouco diferente. Eu trouxe uma live onde eu quero que vocês reflitam. Por isso que eu estou pedindo para vocês papel e caneta, para vocês anotarem. Porque não é uma coisa que você vai refletir hoje e vai acabar. Não. Eu quero que vocês anotem essa reflexão para vocês
refletirem mesmo ao longo dessa semana, ok? São reflexões, porque eu tenho para mim, claro que eu vou falar aqui com vocês quais são os sintomas psicológicos, físicos e cognitivos da ansiedade. Claro que eu vou falar aqui com vocês sobre a ansiedade normal e a ansiedade patológica e o equilíbrio. Mas eu quero, além disso, muito mais do que isso, fazer com que vocês reflitam. Eu vou trazer reflexões super importantes para que você aí veja, gente, será que eu estou nesse caminho? Será que eu preciso realmente fazer isso? Será que o que está me impedindo de realizar os meus sonhos? Então eu trouxe reflexões para que você aí reflita com você mesma, com você aí, você e você, para que você consiga mudar. Foram reflexões, inclusive, que eu fiz há muito tempo atrás. Porque o primeiro passo é a gente identificar. Então, a gente num processo terapêutico, a gente tem 3 fases. Por isso que é um processo. O que é um processo? A gente não começa uma casa pelo telhado, a gente começa a casa pela base. Então a gente não começa um processo terapêutico pela mudança. A gente começa o processo terapêutico pela identificação. A identificação de sintomas, as identificações de situações, a identificação de vários fatores de que te levam a enxergar aquela situação daquela maneira. Primeiro ponto. O segundo ponto é a mudança. Então, depois que você identificou toda essa situação que a gente chama de situação gatilho, a gente identifica os pensamentos, as emoções, as situações, os seus comportamentos diante daquilo. Então, primeiro passo. O segundo passo, depois que você identificou todo esse processo, toda essa mudança que você vai ter que gerar, a gente parte para o segundo passo, que é a mudança. Depois que você mudou, que você viu a diferença, que você viu que realmente vale a pena continuar tendo esse tipo de comportamento, vem o terceiro passo, manutenção, manter. Nesse exemplo da casa, vamos pensar aqui comigo. É como se você fizesse a casa, identificou o que você precisa para fazer a casa. É chamar um pedreiro, é comprar o material, é fazer aquilo, é fazer isso. Aí você identificou. O segundo passo é realmente chamar, é realmente comprar, é realmente começar a casa. O terceiro ponto, depois da casa pronta, é manter a casa bem arrumada, bem cuidada. Então, fazendo essa metáfora, essa analogia aí com construção, é isso que nós vamos fazer. Primeiro a gente vai identificar o que é preciso ser feito, para depois a gente aprender a mudar e mudar, que é importante, não é só aprender a mudar, é importante pôr a mão na massa e aprender o que você tem que fazer e fazer para depois a gente manter, ok? Então, mais do que isso, eu quero que você reflita, porque, gente, eu tenho para mim que simplesmente procurar lá sintomas da ansiedade, você pode pesquisar no Google, você vai ler no Google. Claro que eu vou falar aqui para vocês porque eu gosto de frisar muito sobre isso. Porque tem pessoas que acreditam que tem ansiedade e é algo mais sério, ou às vezes a pessoa tem sintomas e não sabe que é da ansiedade. Então a gente também vai falar sobre isso. Porém, a gente vai falar mais sobre umas reflexões da sua convivência com a ansiedade, ok? E já vão deixando aí suas dúvidas, os seus comentários. Boa noite para quem chegou depois. Pega sua água e vamos que hoje tem conteúdo. Hoje tem conteúdo para dar, vender, emprestar e pôr a mão na massa, principalmente. E não deixa de enviar o coraçãozinho aí, porque aí o coraçãozinho envia a live para outras pessoas. Isso faz com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Então, envia aqui o coraçãozinho, porque tem muita live aí rodando, para mostrar que a nossa é importante também. Então, vamos que vamos. Gente, é o seguinte, o que você considera como uma pessoa ansiosa? O que você realmente vê ali que a ansiedade atrapalha na sua vida?
o quê? Essa semana eu quero falar para você este assunto. O que a ansiedade já me atrapalhou? Eu também vou dividir muito da minha história aqui com vocês. Então, eu quero mostrar a minha história como exemplo de quem já passou por transtorno de ansiedade generalizada, por alguém que convive dia a dia ali com a minha ansiedade. Inclusive, antes de vir fazer essa live, eu estava com uma ansiedadezinha. Estava. Mas é uma ansiedade que não me impede. Tanto é que eu estou aqui com vocês. Mas quer dizer que eu nunca mais senti ansiedade? Não, eu sinto ansiedade. Só que hoje eu vejo ela como minha amiga. Hoje eu vejo, por isso que eu chamei essa semana de Semana da Ansiedade Amiga. Porque a ansiedade, ela tem que ser nossa amiga. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Você sabe como que funciona uma mente de um ansioso? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você convive com a sua ansiedade ou você deixa ela tomar a sua vida? Você dá as rédeas assim para a sua ansiedade. Toma, me leva que eu vou. Tipo, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Tipo, deixa a ansiedade me levar, a ansiedade leva eu. E aí? Quem que vai tomar as rédeas da sua vida? Você ou a ansiedade? Isso é importante. Então, além de tudo isso, eu quero mostrar para vocês que nós temos a ansiedade normal. A ansiedade normal. Todo mundo nasce com ansiedade. A ansiedade patológica que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Quando a gente começa a se cobrar, ou os pais, quando você é criança, começa a te cobrar a ter nota boa, a ser o aluno perfeito, a ser o filho perfeito, a andar arrumadinho, andar limpinho, andar tudo ali, aí que começa a sua ansiedade. Eu, por exemplo, eu com 4 anos, 5 anos de idade, ali eu já apresentei os meus primeiros sinais de ansiedade. Eu descobri aquilo na época? Claro que não. Descobri com 20 anos. Mas hoje eu consigo enxergar que naquela época eu era ansiosa, eu já sofria com a ansiedade patológica. Por quê? Porque eu roía tanto as unhas, mas tanto as unhas, que essa daqui, gente, caiu. Você tem noção do que é uma criança de 4 ou 5 anos roer a unha a ponto da unha cair? E naquela época, gente, para quem não me conhece, sou cidade de interior. Cidade de interior não se falava com certa frequência, acho que não se falava em ansiedade infantil. Hoje não, hoje em dia a gente já fala, hoje em dia a gente já reconhece uma criança ansiosa, com ansiedade patológica. Mas naquela época não. Naquela época achava, nem sei o que achavam, porque isso eu não lembro. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma ansiedade boa. A gente tem uma ansiedade boa. Pensa comigo que os nossos ancestrais, por conta da ansiedade deles, que nós estamos aqui hoje. Se não fosse pela ansiedade deles, eu acredito que nós não estaríamos aqui. Sabe por que eu imagino isso? Porque graças à ansiedade deles, que a ansiedade nada mais é do que um perigo iminente, a sensação de um perigo iminente. Então vamos imaginar que os nossos ancestrais aí, os homens da caverna, eles não tivessem ansiedade, essa ansiedade boa. Vocês acham mesmo que eles iam inventar o fogo para não ser mortos pelo frio? Você acha mesmo que eles iam fazer a faca, que eles iam fazer ferramentas pontiagudas para se proteger dos animais selvagens, dos animais silvestres? Vocês acham mesmo que eles iam arrancar a pele dos animais para se cobrir contra o frio? Então, foi aquela ansiedade, aquele medo iminente de ser atacado por um animal, de morrer de frio, de morrer de fome, que eles inventaram tudo isso. Tanto o fogo, quanto as ferramentas pontiagudas e etc. Sou a favor de arrancar os pelos dos animais? Não, mas naquela época era o que tinha. Naquela época foi a forma que os ancestrais acharam. Então tá vendo como que a ansiedade é boa? Ela gera a sobrevivência.
Então, a nossa ansiedade, ela faz a gente sobreviver. Porque, imagina, pessoa que não tem ansiedade, lembra aqui que a gente tem um equilíbrio. Eu não tenho uma régua, gente, vou pegar isso daqui. Imagina aqui. Aqui está a linha do equilíbrio da ansiedade desejada, da ansiedade esperada. Caso eu não tenha, caso eu não esteja aqui, eu esteja aqui, eu não aguento mais viver com a minha ansiedade, então eu não quero ter mais ansiedade. Tá. Ela é um mecanismo de defesa. Então você não tem ela, você não tem esse mecanismo de defesa. Aí você resolve enfiar a sua cabeça dentro da boca de um leão. Você resolve colocar a sua mão dentro da boca de um jacaré. Você resolve atravessar uma rua movimentada sem olhar para um lado e para o outro, sem saber se o sinal tá vermelho ou verde ou amarelo. Entendeu? Então, ali você coloca a sua vida em risco a todo momento. Por quê? Porque você não tem essa sensação de perigo iminente. Então, o esperado é que você olhe para um lado e para o outro da rua, que você, ao ver um animal selvagem, um animal silvestre, não ataque ele, não vá atrás dele, enfiar sua mão, sua cabeça dentro da boca dele. Entende? Mas, contudo, portanto, todavia, caso a sua ansiedade ela esteja aqui, ela faz com que você nem saia na rua, porque você vê a rua como perigosa. Na rua eu posso ser assaltada, na rua eu posso ser atropelada, na rua eu posso ser estrupada. Então, a partir do momento que esse medo, ele fica muito aqui, ele te prejudica, ele te atrapalha. Quando a sua ansiedade, ela tá muito aqui, quando eu falo muito, gente, é um nível gradativo, tá? Então, quando a sua ansiedade está muito elevada, tem pessoas que não têm nenhum animal de estimação em casa, nem um gato, nem um cachorro, que são os mais comuns, porque elas têm medo desse cachorro atacar elas. Então, a questão é o equilíbrio. Essa parte vocês entenderam? Vocês anotaram aí no caderninho de vocês que a ansiedade, ela é normal, ela tem um nível de equilíbrio. A menos ela te prejudica e a mais ela também te prejudica. O que a gente está fazendo aqui é procurando este equilíbrio. É essa linha aqui do equilíbrio. Entenderam? Tá tudo ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, porque isso é importante também. Para variar, eu esqueci de pôr o meu fone de ouvido. Cada dia é um probleminha com o meu fone de ouvido, né, gente? Tá tudo bem aí com o som? Então, gente, um terceiro ponto que eu trouxe para vocês, além de você identificar que a gente tem 3 pontos, identificação, mudança e manutenção, é mostrar essa linha do equilíbrio. Para menos, ela te prejudica, como também muito elevada também. Conheço pessoas que têm medo de estátua, por isso elas não saem de casa com medo de encontrar uma estátua. Então, racionalmente, que perigo a estátua pode fazer para a pessoa? Nada. A não ser que ela esteja trancada e você esteja debaixo dela, ela caia. Mas a distância, nenhuma. Mas a ansiedade dela, aquele medo excessivo, faz com que ela não saia de casa. Então, a ansiedade ela passa a ser patológica quando você deixa de ir na padaria, quando você deixa de ir ao mercado, quando você deixa de dirigir com medo. Então, esse pensamento, a gente tem uma tríade cognitiva. O que é a tríade cognitiva, Ione? Gente, vocês estão preparados para conteúdo, né? Vocês vieram preparados, né? Vocês tomaram um cafezinho, que hoje tem conteúdo. Vou até desenhar. Vou mostrar meus dotes de desenho para vocês aqui. Porque eu gosto de desenhar. Ó, nós temos aqui um terceiro. Estão vendo? Estão claro para você? Pensamento, emoção e comportamento. A partir do momento que você pensa, você sente.
Não tem aquela frase, penso, logo existo? Não. Nem sei qual é a frase mais, gente. De tanto que vem na minha cabeça, penso, logo existo, que eu nem sei qual que é a frase verdadeira. Enfim. A partir do momento que você pensa, você sente. A partir do momento que você sente, você age. Então, venha comigo. Temos uma criança A e uma criança B. A criança A, ela se sente muito competente. Ela se sente muito inteligente. Já a criança B, ela se sente muito burra, muito incapaz. Por que ela se sente desse jeito? Por que a criança A se sente assim e a criança B se sente assim? Porque ela pensou que ela é incapaz. Ela pensou que ela não consegue. Ela pensou que ela não é suficientemente boa. A criança A não. A criança A, ela já, nossa, eu sou capaz, eu consigo. Se eu tiver dificuldade, eu posso pedir ajuda. Então, está muito interligado com essa tríade cognitiva nossa ansiedade. Se eu vou dirigir, vamos supor, se eu vou dirigir e a todo momento eu fico pensando que eu vou sofrer um acidente, que eu vou acelerar, meter o pé no acelerador sem querer, eu vou bater o carro no morro, ou que vai atravessar uma criança na minha frente do nada, eu vou atropelar uma criança, ou que o freio vai falhar e eu vou descer ladeira abaixo. Se eu fico com esses pensamentos, vocês acreditam que euzinha, vou dirigir? Nem pensar. Não vou. Por quê? Porque o meu pensamento, ele tá catastrófico, ele tá imensamente disfuncional. O que é uma coisa disfuncional? É tipo uma roda quadrada, entendeu? Uma coisa que não tá funcionando muito bem. Então, essa é a tríade cognitiva. Pensamento, emoção, comportamento. Lembre-se, tudo que eu penso, se eu penso, eu sinto. Então, se eu penso que fulano, nossa, aqui fulano é muito ordinário, fulano aqui, nossa, sacaneou demais comigo, fulano falou que ia fazer e não fez, me deixou na mão. Qual a emoção que eu vou ter? Alegria? Orgulho? Não. Vou ter a sensação de raiva. Isso vai me deixar estressada, irritada, nervosa. Então, tá vendo como está associado tudo isso? Então, a partir do momento que você associa, que você identifica, lembra daquilo que eu falei? Identificar, mudar e manter? A partir do momento que você identifica que o seu pensamento está relacionado com a sua ansiedade, você tem tudo na sua mão. Você já tem, assim, 90% do processo na sua mão. Aí vem a parte da mudança. Aí a gente vai ter que mudar esse pensamento, porque mudar do B para o A também não é tão simples, mas é possível. Igual construir uma casa. No início parece que não vai dar certo, que não vai prestar. E no final tá lá, toda construída, toda bonita. Não é mesmo? O som melhorou, né, Ivone? Imaginei. Esse meu fone de ouvido é um caso sério, gente. Sempre esqueço desse fone de ouvido, não sei o que acontece comigo. Enfim, eu acho que ele tá fazendo tão parte de mim que quando eu tiro, eu acho que eu tô com ele. Então, vão anotando aí que depois eu vou querer o feedback de vocês de tudo que a gente foi falando aqui, tá ok? Imagine aqui pra mim, gente, pra vocês entenderem um pouco melhor do que é a ansiedade normal, uma ansiedade patológica, para eu conseguir chegar na convivência da ansiedade. Imagine que você aí contratou uma empresa de alarme. Seu bairro está ficando muito perigoso, seu bairro está tendo muito assalto e você, assim, por segurança, olha para você ver, a ansiedade normal, que mencionou ali um sinal de perigo, fez você, opa, vou contratar uma empresa de alarme para proteger minha casa, para proteger eu e a minha família. Até aí, beleza. Só que esse alarme, aí o cara não regula o alarme, o cara não regulou. Esse alarme, ele vai te gerar
muito transtorno. Por quê? Ele vai disparar por qualquer coisa. Vamos supor, um vento muito forte, ele dispara. Um passarinho passou perto dele, ele dispara. Um gato resolveu pular ali o muro, ele dispara. Então concorda que ele perdeu a função normal dele, natural dele, que era te mostrar se a casa estava sendo invadida ou não? Ele, teoricamente, perdeu a função dele. E vai te gerar o quê? Transtorno, incômodo. Aí você fala assim, não vou chamar o técnico não, porque não gostei, não fui muito com a cara do técnico. Vou chamar ele não. Vou tentar resolver sozinha. Meu mundo caiu. Não, eu tô inspirada hoje, gente. Até música eu tô cantando. Aí, esse alarme, você simplesmente abaixa o volume dele. Pra ele não te incomodar. Ok, você resolveu o incômodo sonoro? Resolveu. Mas o alarme tá com a função dele? Não. Se sua casa for invadida, você não vai saber. Porque o alarme tá com o volume baixo. Ou você desligou. Então, com a nossa saúde mental é isso. O fato de você tomar apenas a medicação é como você abaixar o volume do seu alarme. Ele vai tocar menos vezes, porém ele vai estar lá, sem fazer a função normal dele. Por isso que a gente tem que identificar o que te gera ansiedade. O que te gera essa emoção tão desagradável. Então, você deixar de chamar um técnico para resolver o problema do seu alarme é a melhor solução? Não. Você tentar resolver sozinha ali a questão do alarme é a melhor solução? Não. A melhor opção, a mais viável, é chamar o técnico para te ajudar. Com a sua saúde mental é a mesma coisa. A sua ansiedade, ela tá disparando por qualquer coisa. Ela tá disparando por uma simples visita, por uma simples ligação, por uma simples mensagem de áudio de alguém. Ou senão você tem que mandar um áudio. Gente, esses dias para trás, assim, há uns 2 meses, eu me peguei, assim, com uma certa ansiedade em mandar um áudio para uma paciente, para uma pessoa. Aí eu falei, gente, como assim? Por que eu tô com essa ansiedade em mandar áudio? Aí, a partir daquele dia, mandei áudio para todo mundo. Só mandei áudio. Eu fiquei uma semana conversando de áudio para eu. Falei, velho, não tô entendendo por que eu tô gerando essa ansiedade aqui em mim. Pô, mandar um áudio. Eu sempre mando áudio. Aí eu percebi que era relacionado ao assunto. Então, quando eu pensei assim, nossa, esse assunto é muito delicado, eu tenho que mandar pra pessoa e não sei como ela vai reagir. Aí eu observei minha ansiedade. Aí eu falei, opa! Ah, é assim, vou mostrar pra você quem manda. Quem domina a minha vida sou eu, tá? Tchau, obrigada. Então, de uma certa forma, eu combati aquela ansiedade fazendo o que ela estava falando para eu não fazer. Quero mandar o áudio. Então, aí você percebe que, como eu costumo falar muito para os meus pacientes, que a nossa ansiedade, ela tem um ponto que ela chega a mandar na gente. Ela manda na gente. É aquela vozinha. Tem uma vozinha aqui e uma vozinha aqui. Peço até para os pacientes dar nome, porque essa vozinha ela é muito frequente. Então, a gente tem a vozinha aqui e uma vozinha cá. Se você se deixa dominar por essas vozinhas, ela manda em você. E essas ansiedades, normalmente, são pensamentos disfuncionais, são vozinhas negativas, vozinhas que, teoricamente, não vão não vão te trazer benefício nenhum. Ok? Até aí tudo bem, gente? Estão indo muito rápido, vocês estão acompanhando direitinho? Aí a reflexão que eu quero trazer para vocês sobre essa questão do alarme é: como está o seu alarme hoje? Como você tem tratado o seu alarme? Como você tem lidado? Como você tem convivido aí com o seu alarme? E aí? Essa é a reflexão. Por quê? Porque a partir do momento que você identificar como você está convivendo com o seu alarme, você vai identificar como você está lidando com a sua emoção. Por quê?
Porque a partir deste momento, você vai ver quem manda. Por um instante, você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir incomodada. Por quê? Porque a gente vê que a gente está se entregando, está entregando os nossos sonhos, nossos desejos, a nossa vontade na mão da ansiedade, entregando assim, ó, ui, toma, me leva, ó, baby, me leva, ou a ansiedade me leva, é isso. Então eu chamo a atenção para vocês refletirem sobre isso. Quantas vezes o seu alarme já disparou por um simples vento forte, por um simples passarinho? O que eu quero fazer você refletir? Quantas vezes a sua ansiedade ela disparou por simplesmente algo que você colocou uma proporção tão grande e depois você viu, gente, eu fiquei ansiosa por isso. Depois que passou foi tão tranquilo. Quantas vezes? Quantas vezes você deixou de visitar alguém, deixou de mandar um áudio, deixou de ir a uma entrevista de emprego, deixou de dirigir, deixou de sair na rua? Não sei qual é a sua ansiedade. Mas quantas vezes você deixou de fazer algo por conta da sua ansiedade? Por conta desse seu alarme super desregulado? Quantas vezes? Apesar de não conseguir viver sem ela, eu aprendi a conviver com a minha a todo momento. Igual eu tô falando para vocês, hoje, a partir do momento que eu identifiquei, que eu mudei, que eu procuro manter, eu vivo bem com ela. E hoje eu trabalho com isso, eu sinto tanto prazer em comunicar tudo isso para vocês, que hoje eu vejo que eu nasci para isso. Eu acho que eu precisei passar por tudo aquilo naquela época para hoje chegar onde eu tô. Para hoje eu chegar aqui para vocês e comentar tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu aprendi por conta daquilo. Porque essa semana, fazendo esses roteiros das lives, eu comecei a observar exatamente isso. Que parece que eu precisei passar por tudo aquilo, perder aquela oportunidade, várias na verdade, para eu chegar aqui hoje e falar para vocês, para chegar hoje aqui e eu não perder mais nenhuma outra oportunidade. Porque para quem não conhece, eu vou contar aqui para vocês como foi a minha descoberta com a ansiedade. Eu falei aqui que eu com 4 ou 5 anos eu tinha ansiedade, mas eu não sabia. Meus pais não sabiam, porque não era falado como é hoje, né, gente? Querendo ou não, eu não sou tão assim de 15 anos mais. Sou uma idosazinha, entendeu? Mas eu não me vitimizo, eu não me coloco como vítima. Eu aprendi com tudo aquilo e hoje eu trabalho com isso. Então, isso me brilha os olhos, gente. Eu fico assim, muito feliz por poder contribuir. Então, eu descobri a minha ansiedade por volta dos 17, 18 anos. Então, olha pra você ver, eu já estava entrando na fase adulta, que é realmente quando quando pode se diagnosticar um transtorno. Porque antes dos 18, não. Antes dos 18 é uma hipótese diagnóstica. A gente não dá um transtorno perfeitinho, prontinho ali, não. Eu desmaiei, assim, eu fui trabalhar, não estava me sentindo bem, já acordei com mal-estar, vista escura, formigamento, tontura, uma sensação de desmaio que a todo momento eu ia apagar. Então, aí eu morava sozinha, aí eu avisei a vizinha, eu falei que eu não estava me sentindo muito bem, para ela ficar ali um pouco atenta caso acontecesse alguma coisa. Até aí tudo bem. 20 minutos depois, eu desmaiei. Não sei quem me levou, não sei como fui parar no posto de saúde, não faço ideia do que aconteceu. Só acordei com o médico em cima de mim gritando meu nome, assim, desesperado. Ione, Ione, Ione. Eu falei, ali que eu percebi que eu fiquei muito tempo desacordada. E foi neste momento que eu tive o contato com esse termo ansiedade, porque até então, apesar de eu já estar dentro da faculdade, eu não tinha tido acesso aos transtornos, a questão de doenças patológicas. Eu estava muito naquele início ainda, onde é a história da psicologia, estatística, português, antropologia. Estava muito nessa vibe ainda de início de faculdade.
Aí a médica me falou, aconteceu alguma coisa na sua vida ultimamente, nos últimos dias, que pode ter te gerado essa crise de ansiedade? Eu, hã? Que? Eu tive o quê? Uma crise de ansiedade? Hã? Que é isso? Não sei o que é isso. Foi o meu primeiro contato, gente, com 17 anos. Então, eu só falei pra ela, falei, olha, não aconteceu nada muito assim, diferente não, eu só mudei de cidade, comecei a morar realmente sozinha, comecei um trabalho novo, eu comecei a faculdade, eu sempre estudei de manhã, comecei a estudar à noite, assim, nada, normal, coisa normal, só isso. Aí eu tava com muitas mudanças na minha vida e que me geraram essa crise de ansiedade. Mas foi aí que eu procurei a ajuda, que eu procurei a mudança, que virou a chave da minha vida? Ainda não. Eu ainda passei ainda passei um ano sofrendo com ansiedade. E quando eu falo sofrendo com ansiedade, eu ia fazer uma prova, era uma tortura. Gente, eu acordava 4 horas da manhã para estudar. Mesmo sabendo que eu já sabia a matéria, que eu já tinha estudado antes, mas aquela insegurança de que, aquelas vozinhas, que eu ia passar mal, que eu ia me dar mal na prova, que eu ia tirar 0, que os outros iam achar que eu sou burra, que eu não ia conseguir, que eu tava pagando tão caro a faculdade, eu não ia conseguir porque eu não conseguia a nota, eu não consegui passar. Então os pensamentos, eles iam aflorando. Eu pegava a prova, gente, sério, a folha ficava assim, ó. Aqui em mim, o coração parecia que estava aqui, ó. Eu botava o dedo aqui, ó. Meu coração parecia que estava aqui. Sem brincadeira. Eu fazia assim, ó. Na época, as meninas, minhas colegas de faculdade, elas viam meu coração batendo aqui. Elas viam, não precisava nem encostar. Assim, muito nervosa, muito ansiosa, muito aflita. E para apresentar trabalho, então? Jesus, toma conta. Gente, para apresentar trabalho, eu treinava pelo menos umas 5 horas antes. 5 horas, assim, de apresentar o trabalho. Ficava ali remoendo aquilo na minha cabeça, aquele conteúdo, para eu não errar, para eu não falhar. E se alguém perguntasse alguma coisa? Misericórdia! Era o caos. E se alguém perguntar, eu não souber responder? Era o caos 2 vezes. Então, era o medo da crítica a todo momento. Mas aí eu fui ter aquele negócio do alarme, eu não chamei o técnico, fui tentando resolver sozinha, fui tentando. E assim, foi cada vez agravando mais e mais e mais. A ponto de eu não conseguir comer, a ponto de vomitar, a ponto de chegar em casa, pensar se eu realmente queria comer. Porque eu sabia que eu ia vomitar. Então, a partir daquele momento, eu já comecei a ter acesso a uns outros transtornos. Comecei a estudar na faculdade mais coisas. Então, eu comecei a avaliar. Será que eu tô com anorexia? Será que eu tô com bulimia? Mas, gente, eu não via eu não me via com meu corpo diferente. Eu não me via gorda, eu não me via magra. Eu tava bem com o meu corpo, mas eu tava vomitando. Aí eu falei, gente, como assim eu tô vomitando? E aquilo ali ninguém sabia, eu não contei pra ninguém, eu não comentei com ninguém, eu passava por tudo isso sozinha. Então você imagina, uma adolescente pra vida adulta, 18 anos ali, morava sozinha, trabalhava de 8 às 17, às 17h30 pegava o ônibus pra começar a aula às 18, 18h30 até às 22. Às 22 pegava o ônibus pra chegar em casa às 23, 23h30. Para ir estudar, fazer trabalho, às vezes lavar roupa, às vezes arrumar a casa. Você imagina tudo isso junto e misturado. E eu não procurei ajuda. Um ano depois dessa crise de ansiedade, o que aconteceu? Recebi uma proposta de fazer um concurso. Um concurso, assim, de certa forma, muito, muito importante. Era a oportunidade da faculdade. Era a oportunidade. E, gente, manda aqui o coraçãozinho para todo mundo, para entregar cada vez mais para as pessoas esse conteúdo maravilhoso, ok? Não se esqueçam dos coraçãozinhos aqui. Então, um belo dia eu fui fazer essa prova do concurso. Gente, eu fiz a prova escrita, eu acordei às 5 horas da manhã.
A prova era 8 horas. Eu acordei 5 horas da manhã. Pedi meu primo para me levar de moto. Um frio, gente, mas um frio muito grande. A gente foi de moto, olha o sacrifício. Esse sacrifício, cheguei lá, fiquei super preocupada com onde que era, porque eu não sabia o lugar direito. Eu não sabia as questões, eu não sabia se eu tinha estudado o suficiente, enfim. Essas coisas, geralmente, antes de uma prova. Só que aí, passando isso, eu passei em primeiro lugar. Vocês têm noção? E essa oportunidade desse concurso, ele ia me dar horas extras curriculares na faculdade, ia me dar uma experiência curricular muito grande, fora que ia ser remunerado. Nessa época, todo o dinheiro é bem-vindo. Agora também é bem-vindo, mas naquela época ainda mais. Então, fiquei super feliz. Ao saber a notícia, eu nem pesquisei, gente, sabe? Eu tava tão, não vou passar, não fui bem na prova, não acho que não foi tão legal. Eu nem procurei saber o resultado. Ó, pra você ver, uma pessoa... Porque eu realmente estava tão descrente da minha capacidade, porque a minha ansiedade falava, não, você não conseguiu, você não é capaz, você não consegue, você não tirou nota boa. E a minha ansiedade falando. Que eu nem quis saber o resultado. O fato de eu não querer saber o resultado, as meninas me procuraram, as meninas que tinham feito também o concurso. E onde você viu? Eu falei, viu o quê? Você passou em primeiro lugar. Oi, tudo bom? Aí eu fui lá no site, falei, opa, passei em primeiro lugar. A partir desse momento eu comemorei? Não, claro que não. Eu fiquei preocupada com o quê? O que nesses concursos tem? 2 fases. Fiquei preocupada com a segunda fase. Olhei, reli o edital, olhei de trás pra frente, frente pra trás, sabia até, decorei o negócio. Cheguei no dia, gente, eu arrumei os documentos, separei por pastas, entendeu? Os documentos originais, os do Xerox, eu separei com comprovante de residência, eu separei tudo bonitinho. Cheguei lá, eu tava com muita ansiedade, mas muita. Eu não consegui comer o dia inteiro. Eu vomitei umas 3 vezes. Fora que eu cheguei no ponto de ônibus com medo de perder o ônibus. Então eu já comecei a situar na minha cabeça tudo isso. Comecei a situar o quê? Eu vou perder o ônibus, eu não vou achar o lugar, eles não vão gostar de mim, eu não vou conseguir passar. E se eu chegar lá e passar, e aí, como é que vai ser? Eu vou mudar de cidade de novo, eu vou mudar o meu trabalho de novo, onde que eu vou morar? Onde que eu vou arrumar um aluguel bacana? Com quem eu vou morar? Será que eu vou chamar alguém para morar comigo? Como que vai ser esse estágio? Como que vai ser esse concurso? Como que vai... Aí começou. Fui criando hipóteses, situações hipotéticas na minha cabeça. Peguei o ônibus, cheguei lá. Cadê a pasta? Cadê a pasta com os documentos, gente? Eu não levei. E como era numa cidade vizinha, não tinha como eu ir em casa buscar. Porque na época eu andava de ônibus. E até hoje eu ainda ando. Tirando com a pandemia, né? Tem vergonha nenhuma de falar isso. A questão é que não dava para ir para minha casa. Às vezes se eu tivesse de carro, daria. Mas de ônibus não daria. Não bateria a hora. A hora não ia bater. Gente, eu fiquei em prantos, eu chorei, mas eu chorei. Liguei pra minha mãe desesperada, e a minha mãe tentando me acalmar, me tentando acalentar ali, e não funcionou. Foi nesse momento, dentro do ônibus, vindo embora, em prantos, chorando, eu não consegui conter. Eu não era uma pessoa que demonstrava emoções assim, eu não era uma pessoa que chorava em público. Mas foi ali, eu não consegui me conter. Porque foi ali que a chave da virada veio pra minha cabeça. Por quê? Eu vi, gente, que eu fiz da minha vida? O que eu perdi por conta da minha ansiedade? A que ponto eu cheguei por conta da minha ansiedade? Foi aí que eu procurei a ajuda profissional. Foi aí que eu comecei a identificar tudo isso.
A identificar, inclusive, que o meu vômito era por conta da ansiedade. Porque até então eu não sabia por quê, qual o motivo do meu vômito. Então, daí vocês observam o como o nosso psicológico, ele interfere no nosso físico. Então, essa era a minha convivência com a ansiedade. Vocês acham que eu convivia com ela? Não, ela mandava em mim, como mandou muitas vezes. Ela mandava em mim. Só que depois desse dia que eu procurei ajuda profissional, que eu comecei a realmente conviver com ela como minha aliada, como minha amiga, que é o que eu desejo para vocês. Mas antes disso, gostaria aí de vocês não se esquecerem de todos os momentos em compartilhar essa live, gente, e deixar a sua dúvida, o seu comentário, o que você está achando da nossa live. Isso para mim é muito importante, para eu saber que eu tô falando aí para vocês, que tem alguém aí do outro lado da telinha, ok? Um beijo para todo mundo que chegou depois, boa noite para todo mundo. E agora, partimos para mais um ponto de conteúdo. Você tá anotando tudo aí? Papel e caneta aí, firme e forte? A reflexão que eu quero trazer dentro dessa história, deste contexto que eu trouxe para você, é o que a sua ansiedade já te impediu? O que a sua ansiedade já te fez perder? Ela me fez perder a grande oportunidade ali na faculdade. Você acha que eu tive outra oportunidade daquela? Não. Então, e você? O que você está perdendo para a sua emoção? O que está acontecendo com você que está te impedindo de realizar o que você deseja? É o medo de julgamento? É o medo de ser abandonada? É um medo de não conquistar ninguém, que ninguém vai gostar de você? É o medo de não fazer parte, de não conquistar o que deseja? Qual que é o seu medo? Qual que é a sua ansiedade? O que está te impedindo de realizar? A que nível está a sua ansiedade? Como que está o seu alarme? O meu naquela época, gente, se o alarme era de 0 a 100, o meu estava 1001. Para mais. A Aline aqui está falando que ela não dirige. Por que será que ela não dirige? Provavelmente porque aqueles pensamentos que eu citei anteriormente, são os pensamentos que vêm na frente dela, na cabeça dela. Então, muitas vezes, é o nosso pensamento, aqui é da nossa tríade cognitiva. O meu desenho ficou maravilhoso, né, gente? Fala sério, desenho demais. É por conta deste pensamento de que eu vou atropelar alguém, o freio vai falhar, eu vou descer ladeira abaixo, ou então eu não vou conseguir dirigir direito, o carro vai morrer, alguém vai bater em mim, eu vou ocasionar um acidente. São vários tipos de ansiedade. E aí, qual é a sua? Qual reflexão você está tendo aí do outro lado da telinha em relação a essas questões? E isso, gente, é muito importante você refletir para que você realmente conviva com a sua ansiedade. Porque eu identifiquei a minha ansiedade. Era para apresentar um trabalho, a minha ansiedade era para fazer uma prova. A minha era generalizada, né? A minha era TAG. Então eu tinha ansiedade para tudo ou quase tudo. Eu tinha para falar com alguém, eu tinha para apresentar um trabalho, para fazer uma prova, para entregar um relatório no serviço, tinha para pegar um ônibus, eu tinha para ir para a praça. Se eu tropeçasse, alguém visse, para mim era o caos, eu ia embora. Porque eu estava ali à mercê do julgamento. Eu estava dando a minha vida na mão do outro, assim, ó. Por quê? A partir do momento que você tem esse receio do julgamento, você está entregando a sua vida de bandeja. Sim. Por quê? É julgamento com sua roupa, com seu cabelo, com a sua forma de andar, com a sua forma de falar, com o seu tamanho, com o seu peso, com a sua estrutura toda. Eu estava até comentando hoje no consultório que se você é uma pessoa agressiva, eles vão falar de você.
Se você é uma pessoa passiva, eles vão falar de você. Se você é uma pessoa assertiva, eles vão falar de você. Por quê? Se você agride verbalmente as pessoas vão falar o quê? Nossa, vou chegar perto de fulano não, porque fulano é muito agressivo, perigoso, fulano tá me bater, fulano me xingar, não vou chegar perto de fulano não. Eles falaram da pessoa agressiva. Se você é passivo, fala, nossa lá, fulano, parece um pau mandado, fulano tudo que manda faz, olha lá, fulano, deixa eu ver, olha lá. Vão falar de você. Se você é uma pessoa assertiva, vão falar lá, fulano, parece que fala como se não tivesse falando para ninguém, tá tudo certo. A pessoa faz com classe, não desce do salto. Eles vão falar. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida com medo de julgamentos, você deixa de viver. Você deixa de ser você passa a ser o que o outro quer. E a sua ansiedade faz isso. Faz. Porque é um dos sintomas. É sim. E falando em sintomas, vamos para outra parte do conteúdo que tá bombástico. Quais são os sintomas para você aí que você ainda não sabe? E se você já sabe, vale repetir, vale revisar, porque nunca é demais. Os sintomas psicológicos da ansiedade são psicológicos. Lembra do pensamento, emoção, comportamento. O psicológico é inquietação. Vocês já perceberam que eu sou inquieta? Já perceberam? Eu sou pra lá, eu venho pra cá, eu faço assim, eu faço assim. Eu sou meio inquieta. Meio assim, né? Modo generoso de falar. Mas eu sou acelerada, eu sou inquieta, eu reconheço isso. Mas isso é algo que me atrapalha? Não. Hoje em dia não. Mas por muitas vezes me atrapalhou. Muitas vezes eu via o meu jeito como um jeito, vamos dizer assim, feio de ser. Eu não achava legal ser assim. Eu não achava conveniente ser assim. Por muitas vezes eu fui julgada por esse meu jeito de ser. E o que acontece? Quando você é julgado, para um ansioso que é julgado, a gente se sente péssimo. Eu, por exemplo, me sentia péssima, eu me sentia a pior pessoa da humanidade. Por quê? Era o meu jeito. É como se a pessoa estivesse dizendo para mim que, Ione, você não pode ser desse jeito. Você está sendo de um jeito que a comunidade não quer que você seja. E aí? Hoje, eu vejo que a minha inquietação não me atrapalha. Muito pelo contrário, me valoriza, porque é o meu jeito. Isso me torna única. Isso me torna singular. Só que, quando você tem ansiedade, quando você aí se sente inquieto, não consegue ficar parado e por muitas vezes é julgado por isso, você tenta fazer o quê? Mudar. Aí você tenta mudar, vira aquela confusão. Você não consegue manter aquele comportamento quieto, você se sente infeliz por estar ali quieto e as pessoas ainda vão achar que você tá tudo bem, tipo. Então, é por isso que você tem que identificar o que é seu, o que é do outro, o que é da sua ansiedade, o que é realmente patológico, o que não é. O que te impede de viver, o que não te impede de viver. Entendeu? Ó, outro sintoma psicológico é a angústia. É um sentimento, gente, pra quem não sabe, angústia é um sentimento que a gente sente aqui, nessa região. Mais ou menos aqui nessa região. Sabe aquela sensação que você não sabe o nome? Ai, gente, tô com uma dor esquisita. Tô com uma dor aqui que não é no peito, não é no abdômen, não é na garganta, parece ter uma bola. Sabe aquelas bolas que a gente enche? Parece que você engoliu uma e foi soprando. Aí ela vai aqui, ó, estrangulando. Por que você sente um aperto no peito? Porque essa bola inchou. Isso é angústia. Então, toda vez que você acha que você tá com angústia, com um sentimento esquisito aqui, que você não sabe onde que é, não sabe o que você tá sentindo, é angústia, tá? Beber uma aguinha aqui pra não ficar sem voz.
Uma sensação de ameaça ou perigo é um sintoma, igual eu falei, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa para te mostrar um perigo iminente. Só que quando esse perigo iminente, ele é patológico, que tá, assim, muito além, que ele se torna patológico. Até no equilíbrio aqui, tá ok, passou, acabou, tá? Insegurança de andar na rua. Gente, é muito comum a gente pessoas ansiosas andarem na rua e falar assim, pensar, eles estão rindo de mim. Tenho certeza que eles estavam falando de mim. Eu passei, eles estavam olhando pra mim. Tenho certeza que eles estavam falando de mim. E claro que a gente não pensa que tá falando que a gente é linda, maravilhosa. Tá pensando nisso. Eles estão falando do meu cabelo. Eles estão falando da minha roupa. Eles estão falando da minha bunda. Eles estão falando de mim e muito mal. Aí se você passa por coincidência do destino ou não, eles começam a rir, aquele grupinho que tá ali, eles começam a rir, acabou. As suas vozinhas vão dizer pra você na hora, eles estão rindo de mim. Tenho certeza. Aí você dá aquela sensação que você desaprende a andar. Não sei se vocês já passaram por isso. Parece que dá aquela sensação que você desaprende a andar, parece que suas pernas meio que perde o jeito de andar. Fora que você fica doida pra sair daquele lugar e parece que a rua fica infinita, que só tem você ali e eles estão rindo de você. E às vezes não, às vezes eles estão o quê? Vendo apenas um vídeo na internet e rindo. Mas não, na sua ansiedade eles estão rindo de você. Eu tenho certeza. E é engraçado que a pessoa fala com uma convicção que você chega a acreditar. Não, a Ione, aqui ó, passei ali na praça, tinha um grupinho lá, eu passei, eles começaram a rir, eu tenho certeza que eles estavam rindo de mim. Eu falei, tá. Os meus pacientes eu pergunto, eu falei, tá. Eles estavam rindo de você mesmo. Alguém chegou a falar pra você que eles estavam rindo de você? Não. Ah, entendi. Então, vamos dizer que você passou, teoricamente, tinha um pessoal na rua, eles estavam rindo aleatoriamente, você passando, e as vozinhas disseram que eles estavam rindo de você. Entendi. Então, isso faz com que a pessoa identifique que isso é um erro cognitivo. Que a gente vai falar sobre erros cognitivos durante essa semana, tá? Não vai ser hoje, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas. Então, é você identificar, ok, eles estavam rindo, mas quer dizer que é de mim? Ou é a minha ansiedade que está falando isso? Porque a sua ansiedade, ela fala a todo momento. Um outro ponto é o medo de perder o controle. Esse daí, ele é o ganhador do Oscar dos ansiosos. Por quê? A todo momento você tem medo de perder o controle de tudo. De ser uma má aluna, de ser uma má filha, de ser uma má esposa, de ser uma má funcionária, de ser uma má pessoa. Então você quer fazer tudo perfeito. Quer fazer tudo ok. Só que chega no final das contas, a gente não é a Mulher Maravilha e nem tem que ser. Porque se você ver o filme da Mulher Maravilha, até a Mulher Maravilha tem suas fragilidades. Se vocês verem o filme, que inclusive eu recomendo, porque eu já vi, mas veja com esse sentido, com essa visão de que a sua ansiedade, ela é normal. E a Mulher Maravilha também tem suas fragilidades, então para que eu tenho que ser perfeita? Mas isso está muito ligado com outras questões que a gente trabalha dentro da terapia. Dificuldade de tomar decisão. Essa também está ali para a para com perder o controle. Porque o perder o controle está ali. Eu vou apresentar um trabalho, eu vou perder o controle, eu vou esquecer de tudo. Eu vou dirigir um carro, eu vou perder o controle, vou ocasionar um acidente. Eu vou numa entrevista de emprego, eu não vou saber responder, eu perdi o controle. Então, está tudo interligado com a perda de controle. Mas a tomada de decisão também não fica atrás, não. Por quê? Porque a tomada de decisão, ela coloca muito o que, gente? A sua personalidade. Sim. O que me fez escolher uma blusa preta hoje?
A minha personalidade. O fato de eu gostar de preto. O que fez eu escolher minha unha vermelha e meu batom vermelho? A minha personalidade. O meu gosto. Então, a todo momento, quando você tem que tomar uma decisão, você tá colocando o quê? Sua cara para bater. E pro ansioso isso é difícil. Por quê? Medo do julgamento. Então, se você escolhe a cor preta, o que eles vão achar de mim, gente? Será que eles vão gostar? Será que eles estão achando bonita essa blusa? Será que tá legal? Será que eles vão... Será que vai... Entendeu? Aí você vai criando na sua cabeça monstrinhos, que eu costumo falar monstrinhos da ansiedade, que não te deixam tomar essa decisão. Então, por isso que a pessoa... E fora, vamos supor, na minha obra, são coisas permanentes. Então, ó, é difícil escolher uma cerâmica, é difícil escolher uma pia, é difícil escolher tudo. A cor do vidro. Por quê? São coisas que vão ficar e aquele medo de, e se ficar feio? E se não der certo? E se eu não gostar? E se as pessoas não acharem bonito e vierem falar comigo que ficou feio, que poderia ter feito diferente? Tudo isso dificulta a tomada de decisão. Gente, e aí? Tudo ok? Tudo ok pra vocês? Vão mandando o coraçãozinho aqui para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Por quê? Nós temos muitas lives aqui no Instagram. Então, quanto mais coraçãozinho você manda, mais o Instagram entende que esse conteúdo é bom e mais ele entrega para as outras pessoas. Então, mandando o coraçãozinho aqui, você me ajuda muito, ok? Já os sintomas cognitivos da ansiedade é dificuldade de concentrar. Sabe aquela pessoa, gente, que começa a fazer uma coisa, na hora que vê tá fazendo outra totalmente diferente? Começa a ler uma página de um livro e chega no final da página, não sabe o que leu? Sabe aquela pessoa que está conversando com você aqui e está prestando atenção nas outras conversas? Aquela pessoa que consegue conversar com você, responder fulano, olhar para ciclano, ver a roupa de Beltrano. Mas não é porque ela é fofoqueira, não é nesse sentido que eu estou falando, não é nesse sentido que eu estou falando. Essa pessoa, ela tem falta de concentração. Não é TDAH, não é isso. É falta de concentração porque o medo de perder o controle é tão grande que ela tem para ela que se eu der conta de tudo que está ao meu redor, logo vou me sair bem, vai dar tudo certo. Aí acaba gerando uma falta de concentração, só que isso é muito prejudicial. Você imagina, você está apresentando um trabalho, passou um grilo ali, você prestou atenção no grilo, você esqueceu o que você ia falar. Falta de concentração. Pensamento focado no que pode acontecer de pior. Seu mestre. Por quê? São pensamentos catastróficos. O que é uma catástrofe, gente? Algo terrível. E os ansiosos de plantão, eles têm esse pensamento só no pior. Nunca vi um ansioso falar comigo assim: Ione, tô com um pensamento que eu vou ganhar na loteria, tá? Ione, tô com a sensação que fulano gostou de mim. Ó, tenho certeza que eu vou chegar lá, vou arrasar. Eles vão gostar de mim. Vocês já ouviram? Eu não. Mas já ouvi falando, eu não posso atravessar a rua, porque se eu atravessar a rua eu vou ser atropelada. Não posso ir naquela reunião de emprego porque eles vão rir de mim. Não posso atravessar a praça porque todo mundo que tá lá, eles vão rir do meu jeito de andar. Eles vão rir da minha roupa, eles vão rir do meu cabelo. São pensamentos eu dei exemplos simples, mas tem pessoas que têm pensamentos assim gigantescos. Inclusive tive uma professora que ela tinha medo. O pensamento catastrófico dela, gente, foi o pensamento mais catastrófico que eu conheci até hoje. Inclusive, se vocês tiverem aí outros exemplos, vocês podem me dar, tá? Eu vou até gostar de saber. Ela tinha, o pensamento dela é que
ao passar na frente de um posto de gasolina, o posto de gasolina ia explodir. Olha o pensamento catastrófico dela, gente. Qual a probabilidade de um posto de gasolina explodir justamente na hora que ela está passando? Mínima, ínfima, minúsculo. É 0,00001. Mas ela tinha esse pensamento catastrófico. Isso é pensamento catastrófico, gente. Pensamento que vai acontecer uma catástrofe. Que alguém vai morrer por sua causa, ou que você vai morrer por alguma coisa. Enfim, que seu mundo vai acabar. E com isso também vem as expectativas negativas, que está muito relacionado a esses pensamentos catastróficos. Certezas fantasiosas de que tudo vai dar errado. Você está vendo que está tudo interligado, né? Coisas de que vai dar tudo errado, eu não consigo, eu não sou capaz, não vou conseguir. Enfim. Preocupação excessiva, gente. Esse é monstro. Preocupação excessiva com tudo. Será que eu dei comida para minha cachorra? Será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a janela? Será que eu tranquei a porta? São alguns exemplos, ok? E aí, gente, vocês estão se identificando? Tá tudo certo os sintomas? E aí, me contem. Você é daquela pessoa que pensa que seu dia tem que ter 24 horas? Você sente com tudo isso que eu falei, com todos esses sintomas, e além de tudo isso, você ainda acha que o seu dia tem que ter 24 horas? Você acha? Se você acha que o seu dia tem que ter 24 horas, levanta a mãozinha aqui no chat. Tem que ter mais de 24 horas, desculpa. Você acha que seu dia tem que ter mais de 24 horas? Levanta a mãozinha aí. Quero saber de vocês. Gente, por quê? Quero que você reflita. Você pensa que o seu dia tem que ter mais de 24 horas? Por quê? Ai, Ione, porque aí eu vou conseguir me cuidar, eu vou conseguir fazer uma atividade física, não, eu vou conseguir dormir, descansar, eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Ai, gente, eu não sei se eu rio, se eu choro, porque é bem esse o pensamento, tá? Vai por esse viés aí, tá? Mas eu te pergunto para você refletir. Se o seu dia tiver mais de 24 horas, vamos aí hipoteticamente que o seu dia tem 30 horas, o que você vai fazer com essas 6 horas a mais? Aí eu pergunto, você vai se incluir nessas 6 horas? Você vai se priorizar, você vai se cuidar nessas 6 horas, você vai dormir? Ou você vai encher mais 6 horas de tarefas e tarefas e tarefas. E pior, vai procrastinar ainda mais. Porque aí você vai ter mais 6 horas do seu dia para você procrastinar a atividade. E aí? Vai adiantar ter mais 6 horas no seu dia? Então a questão, gente, não é aumentar as horas. A solução não é essa. A solução é você se priorizar. Sim. A questão é você entender que você é a pessoa que vai estar com você até você, desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Ai, Ana, mas eu tenho meus filhos. Eu falei, ok, mas seus filhos vão sair para estudar. Seus filhos vão estar com você ali 100%. E se tiver, tem uma ansiedade de separação aí. Entendeu? Então, até se não separar, ela tem ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz você querer ter mais horas. Porém, contudo, todavia, entretanto, o fato de você ter mais horas vai mudar alguma coisa? E aí? Vai fazer você se priorizar? Vai fazer você se sentir melhor, mais produtiva? Vai? Acredito que não. Acredito que não, porque você vai se preocupar, mas vai ter mais 6 horas para se preocupar com as tarefas de escola, com as tarefas de escola do seu filho, com
coisas de casa, com as coisas do serviço. Você vai ter mais preocupação com tudo, menos com você. Porque a questão não está na quantidade de horas, está na questão de se priorizar. E a sua ansiedade, a todo momento, ela te diz que você não pode fazer isso. E aí? E aí, quem tá mandando na sua vida? Você ou a sua ansiedade? Porque o que acontece? Você vai cada vez mais ficando frustrada, se sentindo culpada, se sentindo incompetente. Então, se você tiver mais 6 horas no seu dia, você vai pensar assim, nossa, realmente, nada mudou. E vai se sentir mais culpada ainda. Exemplo disso é o horário de verão. Horário de verão. Vai falar com a amiga assim que você usou aquela horinha a mais pra você dormir. Pra você fazer um skincare. Pra você hidratar seu cabelo. Fala. Se responda, não precisa nem responder pra mim, não. Responda pra você mesmo na sua reflexão, no seu caderninho de insight. E aí? Então a questão não tá na quantidade de horas, e sim na questão de se priorizar. Porque eu vejo muitas mulheres sobrecarregadas, é com filho, é com casa, é com animal de estimação, é com a necessidade de se cuidar, é se manter bonita diante da sociedade, é querer manter uma vida social, é o marido, enfim. São mulheres sobrecarregadas que fazem. Eu vi um vídeo, gente, sem brincadeira, eu vi um vídeo essa semana da mulher colocando assim que era estudante de faculdade, era esposa, tinha filho, tinha casa, tinha não sei o que, sei que ela encheu a tela com os dedinhos assim. Aí no final ela fez isso aqui. Gente, sabe como você pode fazer isso aqui, tudo de uma vez? Faça mal feito. Gente, na hora que eu vi aquele vídeo, deu vontade. Por quê? É a realidade de muitas mulheres hoje em dia, muitas, que fazem de tudo, mas se sentem culpadas por não dar conta de tudo. Então tentam fazer tudo e acabam saindo mal feito. Não porque elas querem fazer mal feito, porque elas também não têm energia. Elas também já estão cansadas. Elas também já não aguentam mais aquela rotina. Uma também que viralizou, um vídeo que viralizou, que eu até queria trazer pra vocês hoje, mas eu não achei ele, gente. Tenho uma raiva quando eu não acho. O vídeo da mulher que roubou um ursinho, vocês devem ter visto esse vídeo. Roubou o ursinho pra ser presa. Aí ela falava assim que, aqui eu tenho paz, ó o silêncio. Que eu tô ouvindo agora os CDs do Caetano. Esse livro aqui, livro maravilhoso, tá, gente? Tô colocando a minha coleção de livro em dia. Olha que ponto essa mulher chegou, gente. Ela roubou um ursinho na loja para ser presa, para poder ter paz, para poder ter tempo para ela poder ouvir os CDs da vida dela, lá do Caetano, para ler os livros que ela tinha que ler. Então, a reflexão que fica é: você já chegou nesse ponto de querer roubar um ursinho para ser presa, para poder ter paz, para poder ter um momento consigo mesma ali? Então entenda, não é a quantidade de horas a mais que vai fazer a diferença. É a questão de você se priorizar. É você entender que se você não estiver bem, nada ao seu entorno vai estar bem. Então, gente, isso tudo que eu trouxe, eu queria trazer o vídeo para vocês, mas realmente, infelizmente, não achei o vídeo. Se durante essa semana eu achar, ou se vocês tiverem e quiserem me mandar, eu mostro, tá? A gente faz um link com a live de hoje. Então, eu quero saber de vocês o que vocês estão entendendo como convivência da ansiedade. O que vocês estão entendendo como convivência? Eu contei a minha convivência patológica. Agora eu vou contar para vocês a minha convivência saudável. Minha convivência saudável, gente, eu mostro pra vocês todos os dias. Vocês já viram meus Reels? Gente, vocês já viram meus Reels? Gente, você acha mesmo que pessoa que tem medo do julgamento dos outros vai fazer uns Reels dançando?
Pessoa que tem medo do julgamento dos outros vai estar aqui fazendo uma live. Pessoa que tem medo do julgamento dos outros vai, de uma certa forma, andar com a roupa que quer andar na rua. Essa é a minha convivência hoje em dia. Eu ando com a roupa que eu quero. Eu uso o batom, gente, 3 horas da tarde. Se eu quiser, se eu não quiser também, não tem ninguém que me passa batom também não. Mas se eu quiser, pode perguntar meus pacientes, gente. Tem dia que eu tô lá, meio-dia com batonzão na cara. Isso é liberdade. É não me importar se o meu batom tá incomodando a outra pessoa ou não. Claro, gente, que tudo tem limite. A questão de eu ligar um som meia-noite, incomodar os vizinhos também não é sensato, né? Aquela questão do senso. Mas até a partir do momento que é uma coisa minha, eu quero vestir daquele jeito, eu uso muita roupa de tecido, eu gosto de muita calça larga, né? Nada contra o jeans, eu também uso. Mas falar que eu gosto, não gosto. Eu não vejo pessoas usando esse tipo de roupa. Por quê? Gente, vocês imaginam, uma calça de tecido, ela dá uma certa elegância pra pessoa. Aí você imagina eu indo na padaria comprar 2 pães com aquela calça. Parece que eu tô indo pra festa. E assim, de uma certa forma, as pessoas têm medo de julgamento. Nossa, eles vão achar assim, nossa, eu com essa roupa indo comprar pão na padaria, meu Deus, só pra ir lá e voltar. Já tive pessoas falando comigo, depois que você começou a mexer com as redes sociais, você começou a andar mais bem arrumada. Sério? Que foi por conta das redes sociais? Claro que não, gente. Foi porque eu me sinto bem com aquela roupa. Foi por conta da rede social? Claro que não. Claro que não. Foi porque eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Essa é a minha convivência com a ansiedade. Então, a que ponto você chega que a sua ansiedade te impede de usar a roupa que você quer, impede de você usar um batom que você quer? E aí? Que ponto você tá? A minha ansiedade hoje, ela praticamente, assim, 0 de impedimento. Eu recebi um convite de uma entrevista lá em Viçosa. Fiquei super feliz. Na hora deu aquele impacto, meu Deus. Olha que responsabilidade, dar uma entrevista pro pessoal lá da Univiçosa. Eu fiz a entrevista? Claro que eu fiz. Tava lá, linda e plena, fazendo a entrevista. Eu recebi para dar uma aula na faculdade. Gerou ansiedade? Eu falei assim, gente, imagina a responsabilidade de eu voltar na faculdade em que eu formei ali, mas agora como profissional. Olha o peso da minha fala para aqueles alunos. Eu fui? Fui. Então, essa é a ansiedade que eu tenho como minha amiga, que tá ali do meu ladinho todo dia. Sabe aquelas best friend forevers? Eu e minha ansiedade. Eu imagino ela aqui, gente. Eu materializo ela. Por quê? Quando eu tenho algo externo, é mais fácil eu lidar. Então, uma dica de hoje que eu quero deixar para vocês imagina a sua ansiedade. Mas desenha ela, gente, do jeito que você imaginar. Eu tive uma paciente minha que ela desenhou mesmo, assim. Ela gostava de desenhar. Ela desenhou. Aí a ansiedade tinha corrente, ela estava presa numa cadeira. Ela realmente desenhou, literalmente desenhou o que era a ansiedade para ela. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você dê um nome para sua ansiedade. Um nome, qualquer. Judite. Judite, essa é a Judite. Para você ver que, opa, essa não sou eu que tá falando, é a Judite. Essa, isso aqui, Judite, você fica, Judite. Para você ver que quando é externo, é mais fácil de lidar. Quando é dentro, a gente não entende muito bem. Mas quando você materializa a sua ansiedade, a minha eu tinha dado até um nome para ela. Hoje em dia, eu confesso que eu não me lembro do nome que eu dei para ela. Mas eu materializei ela. Hoje em dia, minha convivência é muito saudável. E eu faço questão de contar, de me expor aqui para vocês verem que é possível, que é viável.
Aí é a reflexão que eu quero deixar final aqui. O que você pode começar a fazer hoje, depois de todo este conteúdo que eu espero que você tenha recebido com muito gosto, porque para mim aqui é um prazer estar aqui, é um prazer imenso poder dividir, ter essa oportunidade de dividir com vocês aqui. O que você pode começar a fazer hoje para reduzir o impacto da sua ansiedade? Hoje. Eu convido você, durante essa semana, a ter essas reflexões. Espero que você tenha anotado todas essas reflexões para que ao longo dessa semana você consiga chegar a alguma conclusão. Porque eu deixo claro, não é só absorver o conteúdo. Você tem que pôr a mão na massa. Por quê? Senão você se torna um obeso de conhecimento. Sim. Tinha uma professora que ela falava muito isso. Não adianta você ler 10 livros e não dividir com ninguém. Senão você se torna um obeso solitário. Então, gente, eu quero ser obesa com vocês. Obesa de conhecimento. Então, eu quero muito que vocês dividam esse conhecimento com outras pessoas. Quero muito que vocês agreguem isso no seu dia a dia. E quero que vocês pensem sobre esses pontos que eu trouxe para vocês. Que, inclusive, é um dos pontos que eu trago para os meus pacientes, quando eles vêm com a queixa de ansiedade. O que você quer alcançar? O que você não quer deixar mais a sua ansiedade te impedir? Gente, e lembrando que vocês são maravilhosos, né? Vocês são incríveis. Contudo, todavia, entretanto, essa live não ficará gravada. Mas, você entrando no grupo VIP do WhatsApp, você terá acesso a essa live por 24 horas. Então, essa live vai ficar disponível para você rever, para você anotar, para você cada vez mais absorver mais conteúdo. Porque a questão do seu cérebro é o seguinte: cada vez que você lê, cada vez que você escuta, você absorve 10%. Até 10%. Então, você vê, de tudo isso que eu falei, você absorveu apenas 10%. Então, quando a gente repete, quando a gente revê, por isso que eu repito algumas coisas aqui pra vocês, porque é pra fixar mesmo. Porque cada vez que você escuta, é mais 10%, né? Até 10%. Então, é uma questão do cérebro. Seu cérebro ele não tem a capacidade de 100%. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar essa live lá, o link lá no grupo VIP. Ah, Ione, como é que faz para entrar nesse grupo? Link lá na bio. O link tá na bio. Para quem não sabe onde é a bio, gente, é a frente do perfil do Instagram. O Instagram, você entra no meu Instagram, vai aparecer minha fotinha lá, os meus posts embaixo. E naquela escrita que tem no meio, é o que a gente chama de bio, que é a biografia. A gente chama de bio porque é mais bonitinho. Porque imagina, nem tá lá na biografia, não tem graça. A gente fala, tá na bio. Chique. Então, o link tá lá na bio. Caras e bocas, gente, meu Deus. Tá lá na bio. Quem quiser participar, quem quiser entrar, vai ter informações exclusivas em primeira mão. Antes mesmo de ser lançada nos stories, antes mesmo de ser lançada no feed, vai ser lançado lá no grupo. Então, você vai ter essa exclusividade. E fora que você vai conseguir rever essa live, que não vai ficar salva no feed, como normalmente é. E também você vai ter encontros exclusivos comigo. Você vai poder tirar sua dúvida, sua sugestão de conteúdo. Você vai poder fazer tudo que você quiser lá no grupo que eu vou estar respondendo. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. É um prazer para mim estar aqui. Sempre falo isso, que é imensamente prazeroso estar aqui com vocês, poder contribuir com o meu conhecimento, que é o que eu tenho de melhor para estar oferecendo para vocês. Que eu acho, a minha mãe me ensinou muito, que conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém. Dinheiro tira, celular tira, né? A pessoa pode te roubar, mas conhecimento não. A não ser que, infelizmente, você dê Alzheimer.
Mas isso é um caso à parte. Embeleze, Salão Embeleze está aqui comparecendo. Um beijo. Thaís, Angélica, Solange, Renata, Zizi. Muita gente bacana aqui na live de hoje. A Salão Embeleze já disseram isso sobre mim, mas me sinto bem, pois se me mudar, deixo de existir. É meio isso. Só que para muitas pessoas com ansiedade é muito difícil, porque tem outros fatores que estão relacionados. É o medo de não ser desejada, é o medo de não ser amada, é o medo de que se eu não fizer as pessoas não vão gostar de mim. Então, se eu não agradar, se eu não for como aquelas pessoas daquele grupo, se eu não me vestir igual, se eu não falar igual, elas vão me expulsar. E o ser humano, ele é sociável, ele é uma pessoa, nós somos seres sociáveis, nós precisamos de pessoas. E pessoas julgam pessoas. Então você quer estar com um grupo que não vai te julgar. Logo, você quer se identificar e acaba perdendo o seu brilho próprio. Você imagina, você é uma pessoa que gosta de falar e fica num grupo de pessoas que não gostam de falar. Provavelmente você vai se sentir inconveniente ou sozinho. E as pessoas que não gostam de falar vai te achar chata. É um exemplo, entende? Então tem que ser muito bem trabalhada essa questão, porque realmente envolve muita coisa. Envolve muito não é simplesmente um medo de julgamento, tem muito mais por trás. E é o que gera ansiedade, é esse por trás que gera ansiedade, porque não é simplesmente o medo de dar um branco, é o medo das pessoas te acharem burra, é os medos de te tomar zero, da professora achar que você não estudou o suficiente. É muita coisa relacionada. Se vocês quiserem, gente, eu posso trazer um caso de livro, né? Não vou trazer casos dos meus pacientes aqui para não expor ninguém. Mas eu posso trazer um caso de livro para vocês de ansiedade crônica. Se vocês quiserem. Um bônus aí. A Thaís, falando nisso, a janela do seu consultório tá aberta. Ai, dó. Tá vendo, gente? É isso aí. Eu pedi meu pai pra fechar, Thaís. Meu pai esqueceu. Mas tá tudo bem. Não tá armando chuva, não. Salão Embeleze. Eu tenho medo de passar ou andar parado a cargas gigantescas. Penso que vai tombar sobre mim. É sempre a mesma coisa. Ah, aqueles caminhão de carga, entendi. Realmente. Mas é um pensamento que te vem em situações específicas. Não é sempre que tem caminhão de carga na sua frente. Então ela não te impede, mas gera ansiedade. Gera ansiedade por quê? O seu pensamento, lembra da tríade. O seu pensamento vai tombar tudo aqui no meu carro. Vou sofrer um acidente, esse trem vai sair, vai soltar e vai cair na minha frente. E aí? Então, isso gera muito sofrimento, né, gente? Com certeza. O meu dia tem que ter mais. Dona Meire, reflita sobre tudo que eu falei aqui hoje, sobre as horas, ter mais horas no seu dia, ok? Madá está por aqui. Boa noite, Mione. Você é a minha psicóloga favorita. Ai, gente, que linda! Madá, você é incrível. Gente, a Madá é uma das que fez a live do Dia das Mulheres comigo. Foi a primeira, inclusive. E a gente manteve o relacionamento. Ela é incrível. Ivone, pra mim não. Consigo me organizar para cada dia um compromisso. Exatamente. A palavra-chave, gente, é organização. Só que para um ansioso ter organização, ele precisa trabalhar outros QIs aí, outros P's da vida, para conseguir se organizar. Hoje estou assim, faço o que der, amanhã farei o restante.
Tem uma questão da organização que eu vou trazer para vocês também, que eu acho muito importante, mas não hoje, tá? Porque hoje a gente já tá indo para quase 2 horas de live. Eu vou trazer para vocês a questão de passos mesmo para você lidar com o seu dia a dia. Então, organização está dentro dele, tá? Ansiedade tira o sono. Com certeza, Joel. Você sabe que a sua ansiedade ela tá no nível hard, no nível bem patológico, quando ela afeta a sua alimentação e o seu sono. Quando ela afeta esses 2 pontos, lascou-se. Porque o que acontece? É sinal que o seu pensamento ele já não está escolhendo só o dia para acelerar. Ele está escolhendo a noite também. Aí é quando você deita na cama, é quando você lembra de tudo que você tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo. E a gente vai falar sobre isso durante essa semana, tá? A gente vai falar tudo sobre isso essa semana incrível. E, inclusive, amanhã, às 19h08, estaremos aqui novamente com o tema top. Como que você pode evitar uma crise de ansiedade? Como você pode evitar uma crise de ansiedade, gente? E não é só você. Como que você pode estar ajudando um amigo, um colega, um amiguinho aí também a evitar uma crise de ansiedade. Parabéns, estou gostando de tudo. Aqui estou ouvindo e assistindo. É claro, aprendendo. Isso daí, Meire. Adoro. Sempre arrasando. Excelente live. Arrasou. Gente, obrigada. Às vezes, estando ansiosa, começo a cantar, dançar. Logo me dizem que sou diferente, sempre alegre. Mas no fundo estou ansiosa e me distraindo com a música ou com a dança. Isso aí, dona Meire. Vou ensinar mais alguns outros passos que podem estar te ajudando. Fora esses aí que você já está fazendo, ok? Durante essa semana. Gente, então não se esqueça de ir lá no link da bio, clicar no link para você ir direto pro grupo do WhatsApp, onde vai ter conteúdos ali em primeiríssima mão. Você vai ter acesso por 24 horas às lives e a gente vai abrir o grupo para você estar dividindo sua dúvida, para estar dividindo qualquer comentário que você desejar. E fora que você vai ter acesso direto a mim para eu estar te respondendo com o maior prazer, gente. Então, espero vocês amanhã às 19h08 para a gente falar sobre como você pode evitar uma crise de ansiedade. Tá joia? Obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Hoje foi um dia de muito conteúdo. Espero que tenha sido muito bacana para vocês, que vocês tenham notado, que vocês tenham refletido bastante. Tá joia? Um beijo, até amanhã.